O canal de televisão História e o canal Geográfico Nacional oferecem programas com teorias sobre extraterrestres vindos do espaço exterior. A informação relativa à base militar secreta, Área 51, no sul do Nevada, centra-se em numerosos relatos de OVNIs ou objetos voadores não identificados. Muitos foram explicados por avistamentos de balões meteorológicos ou outros fenômenos naturais. Mas há um invasor inegável do espaço exterior que transformará poderosamente o planeta Terra. Falsas profecias afirmam que este será o Anticristo. Mas, na realidade, esse rei vindouro conquistará todas as nações e instituirá o incrível reino de Deus na Terra. Este será o maior acontecimento de toda a história. No programa de hoje, vamos delinear os acontecimentos profetizados que conduzem a este evento histórico. O livro de Revelações, ou o Apocalipse na sua Bíblia, anuncia este futuro acontecimento histórico. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sim, o poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores instituirá a paz mundial. Mas as nações e as potências militares lutarão contra este invasor do espaço exterior. Em Apocalipse 11, versículo 18, diz-nos que as nações ficaram furiosas quando este anúncio dramático foi feito. Elas darão início ao que muitas vezes é chamado de Batalha do Armagedon. Quem vencerá essa guerra? Meus amigos, precisam de conhecer as profecias espantosas que vão acontecer durante a vossa vida e podem estar gratos porque o Rei Conquistador está para breve. Fiquem atentos. Saudações calorosas a todos os nossos amigos em todo o mundo. Os telespectadores regulares do Mundo de Amanhã sabem que aguardamos ansiosamente o tempo profetizado de paz mundial para todas as nações, mas também conhecem a realidade da história mundial e das guerras mundiais. Os filmes populares refletem a expectativa de que em breve viveremos o fim do mundo através de uma guerra nuclear, desastres naturais e outros meios. Provavelmente já viu filmes como Armagedão, Impacto Profundo e O Dia Depois de Amanhã. O Boletim dos Cientistas Atômicos fixou o relógio do dia do juízo final em 90 segundos antes da meia-noite. Afirmam que, a 23 de janeiro de 2024, tendências sinistras continuam a apontar o mundo para uma catástrofe global. A guerra na Ucrânia e a dependência generalizada e crescente de armas nucleares aumentam o risco de uma escalada nuclear. A China, a Rússia e os Estados Unidos estão a gastar enormes somas para expandir ou modernizar os seus arsenais nucleares, aumentando o perigo sempre presente de uma guerra nuclear por engano ou erro de cálculo. O Sentinel Newspapers fez este resumo arrepiante. O relógio do dia do juízo final do Boletim dos Cientistas Atômicos foi mantido a 90 segundos para a meia-noite esta semana, o mais próximo da meia-noite que o relógio foi colocado desde que foi criado em 1947. A meia-noite é definida pelo boletim como a aniquilação nuclear. A profecia bíblica também afirma a perspectiva de uma catástrofe global. Mateus 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Compreende e aceita a realidade de um potencial cosmocídio, incluindo a perspectiva de aniquilação nuclear? Quem nos salvará da extinção total? Basta olhar para o versículo 29 do capítulo 24 de Mateus. A vossa Bíblia pode ter o cabeçalho intitulado A Vinda do Filho do Homem. Sim, o Messias, Jesus Cristo, virá para salvar o mundo. Mateus 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Sim, o Messias, Jesus Cristo, voltará a esta terra com poder e grande glória, como acabamos de ler.
o seu regresso é assinalado por um grande som de trombeta. Essa será a última trombeta, sinalizando também a ressurreição dos santos, os cristãos genuínos, mencionados em 1 Coríntios 15, versículo 52. Então, a que sequência de eventos proféticos devemos estar atentos? Vamos entender. Há 3 marcos proféticos que levam à volta de Cristo. São eles: 1. A grande tribulação. 2. Os sinais celestiais. E 3. O dia do Senhor. Esses 3 eventos cobrem um período de cerca de 3 anos e meio. Há mais de 30 profecias na sua Bíblia que se referem ao dia do Senhor. Isaías 34, versículo 8, e Isaías 63, versículo 4, mostram que o dia do Senhor na profecia do fim dos tempos, o tempo que precede a segunda vinda, é um período de 1 ano. Talvez queiram anotar essas referências. Isaías 34, versículo 8, e Isaías 63, versículo 4. O livro do Apocalipse descreve esses eventos simbolicamente na forma de selos e trombetas. Os primeiros 5 selos do Apocalipse, descritos no capítulo 6, incluem a grande tribulação de que Jesus falou em Mateus 24. O 6º selo é o dos sinais celestiais. O mundo inteiro será posto de sobreaviso quando este acontecimento ocorrer. Vamos ler isso em Apocalipse 6 e versículo 12. Olhei quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus últimos figos, abalada por um vento forte. E o céu desvaneceu-se como um pergaminho que se enrola. Escutai isto: e todos os montes e todas as ilhas foram removidos do seu lugar. A revista de astronomia de março de 2024 apresenta este título de capa: Catástrofes Cósmicas, como o universo ameaça a vida na Terra. Na página 18, cita-se: o universo é um lugar aterrador, cheio de ameaças existenciais. A Terra pode parecer bastante sólida sob os nossos pés, mas a existência continuada das finas camadas de rocha, água e ar que nos sustentam não está de modo algum garantida. Asteroides errantes, superflares em ascensão e supernovas a explodir são apenas algumas das calamidades que podem acontecer ao nosso frágil mundo. A curto prazo, podemos ser capazes de gerir ou mitigar algumas destas ameaças. Os asteroides podem ser desviados e as redes elétricas reforçadas. Mas outros apocalipses são inevitáveis à medida que o sistema solar envelhece. Uma lua em fuga, a magnetosfera da Terra em colapso, o coração do Sol a enfraquecer. Cada um deles representa uma contagem decrescente para um apocalipse diferente, sendo alguns mais iminentes do que outros. Esses sinais celestiais, ou perturbações cósmicas, como são chamados, introduzirão o dia do Senhor. O dia do Senhor é o tempo vindouro da ira e do julgamento de Deus sobre um mundo ingrato e rebelde. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ficará irado. Ele executará os julgamentos justos de Deus. O dia do Senhor aqui em Apocalipse 6, versículo 17, é chamado de o grande dia da sua ira. O dia do Senhor trará os julgamentos de Deus sobre as nações. O dia do Senhor chega ao clímax com o anúncio da 7ª trombeta em Apocalipse 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Este anúncio, meus amigos, introduz o maior acontecimento de toda a história. O que é que se segue a esse anúncio? Quais são os sinais proféticos a que devemos estar atentos? 1. A grande tribulação. 2. Os sinais celestiais. E 3. O dia do Senhor. O dia do Senhor, que dura 1 ano, consiste em 7 eventos proféticos que levarão ao Armagedon e à Terceira Guerra Mundial. O que acontecerá quando a 7ª trombeta soar? O apóstolo Paulo chama a 7ª trombeta de a última trombeta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Deus não apenas diz ao mundo que ele está finalmente sob sua jurisdição direta, mas a grande ressurreição dos cristãos genuínos acontece na 7ª trombeta. Se você quiser chamar de arrebatamento, esse é o verdadeiro evento de ressurreição que todos nós esperamos após a grande tribulação e o dia do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 50. E digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando? Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando, pois, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Os cristãos genuínos que estiverem vivos nessa altura terão sido protegidos durante 3 anos e meio aqui na terra, no deserto, como nos diz Apocalipse 12, versículo 14. Os cristãos fiéis que estiverem vivos juntar-se-ão aos santos fiéis que morreram, a começar pelo fiel Abel, mencionado em Hebreus 11, versículo 4, assim como os patriarcas, apóstolos e profetas. Os santos ressuscitados juntar-se-ão a Cristo no mar de vidro, no céu, para as bodas do Cordeiro. O apóstolo João vê-os em visão, como se lê em Apocalipse 15, versículo 2. Os cristãos são admoestados a prepararem-se para esse casamento espetacular na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Lemos o anúncio inspirador em Apocalipse 19, no versículo 6. E ouvi, como que a voz de uma grande multidão, como o ruído de muitas águas, e como o som de um forte trovão que dizia: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa preparou-se. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino são os actos de justiça dos santos. Os santos glorificados habitarão com Cristo em Deus Pai durante o período de 9 dias, entre a festa das trombetas e o dia da expiação. Depois voltarão à terra com o Rei dos Reis, para conquistar as nações e estabelecer o reino de Deus na terra. Apocalipse, o 19º capítulo, descreve o poderoso regresso de Cristo à terra com os santos. O apóstolo João escreve em Apocalipse 19 e versículo 11: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sim, o rei conquistador vencerá o poder militar combinado de todas as nações que deixaram de lutar contra si mesmas para lutar contra esse invasor do espaço sideral. Versículo 14. E os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro. Ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de que lemos anteriormente que o dia do Senhor, que dura 1 ano, será o tempo do julgamento de Deus sobre as nações rebeldes. Como está escrito em Apocalipse 6 e versículo 17. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Continuando em Apocalipse 19, vemos confirmada a gloriosa autoridade governante do governante vindouro do planeta Terra. E tem no manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o versículo 16. Ele é o Rei Conquistador. Sim, quem é capaz de resistir? Quem lutará contra Cristo na sua vinda? O Apocalipse 17 dá-nos mais pormenores. O Império Romano ressuscitado, com seus 10 reis ou reinos, usará toda a sua força militar para resistir ao Rei Conquistador. Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade por 1 hora, como reis com a besta. Estes são o nosso único pensamento, e darão o seu poder e autoridade à besta. Estes farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro vencê-los-á. Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Sim, o Cordeiro, Jesus Cristo, vencê-los-á. Ele os vencerá. E quem estará com o nosso Salvador? Os exércitos no céu. Nós acabamos de ler sobre Apocalipse 19, versículo 14, estarão com ele. Aqueles que são chamados, escolhidos e fiéis. Isso pode incluir vocês, meus amigos, se tornarem cristãos fiéis e genuínos. Os santos, ressuscitados para a imortalidade, juntar-se-ão a Cristo nas bodas celestiais, e vimos que voltarão à terra com ele para derrotar seus inimigos na batalha do Armagedon. Os santos ressuscitados governarão no reino como reis e sacerdotes aqui na terra, como lemos no Cântico dos Santos, Apocalipse 5, versículo 10, e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. Serás tu um desses cristãos ressuscitados? Meus amigos, precisamos urgentemente de nos preparar para o reino vindouro. Como é que nos devemos preparar? Primeiro precisamos de orar fervorosamente para que o reino venha. Jesus deu-nos o modelo de oração em Mateus 6. Ele ensinou-nos a orar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino. Isso está em Mateus 6, versículos 9 e 10. Meus amigos, se o reino de Deus não vier, não haverá vida na terra. Como Jesus disse em Mateus 24, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E nós também suspiramos e choramos pelas abominações que inundam as nossas cidades e o mundo. O profeta Ezequiel revela quem será poupado da grande tribulação. Deus poupará aqueles que não se juntarem ao nosso mundo perverso. Deus protegerá aqueles que choram e suspiram pelos males e pela maldade dos nossos países. Ele diz a um ser angélico para lhes colocar uma marca para proteção. Ezequiel 9 e versículo 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe um sinal na testa dos homens que suspiram e choram pelas abominações que nela se cometem. Todos os ímpios e suas famílias são destruídos, mas Deus diz ao seu servo: não te aproximes de ninguém em quem esteja o sinal e começa pelo meu santuário. Este é o versículo 6. Choram e suspiram por todas as abominações do vosso país? O mundo de amanhã está a esforçar-se por cumprir a instrução de Deus. Isaías 58 e versículo 1. Clamai em alta voz. Não vos poupeis, levantai a vossa voz como uma trombeta. Dizei ao meu povo que transgride na casa de Jacó os seus pecados. Espero que tenham visto o programa do Sr. Wallace Smith, A Guerra contra o Normal, e o programa do Sr. Gerald Weston, Correção Política, Uma Decepção Sinistra. Pode aceder a estes programas no nosso website, mundodeamanhã.org. Todos nós precisamos buscar o reino de Deus e o modo de vida de Deus, e fazer o que é bom e justo. Jesus disse-nos para procurarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Mateus 6, versículo 33. O que é que tens de fazer para te preparares para a vinda do reino de Deus e para a vinda do Rei Conquistador? O que é que Jesus disse várias vezes aos seus servos para fazerem? Concluiu a parábola das 10 virgens com esta admoestação: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versículo 13. Lucas 21, versículo 34 também enfatiza a importância de vigiar. Mas olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, que há de vir como um laço para todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais havidos por dignos de escapar a todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A que sinais específicos deve estar atento? No ano 70 d.C., a Igreja de Jerusalém escapou à captura romana e à desolação da cidade. Eles seguiram as instruções de Cristo em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Precisamos de estar atentos à abominação da desolação do fim dos tempos. O apóstolo Paulo alerta sobre um grande falso profeta que estará no lugar santo. Vamos ler isso em 2 Tessalonicenses 2. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque aquele dia não chegará sem que primeiro venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo o que se chama Deus, ou se adora, e se levanta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este falso profeta do fim dos tempos fará cessar os futuros sacrifícios de animais. É preciso entender que os judeus não oferecem sacrifícios de animais desde 70 d.C., quando os romanos destruíram o segundo templo em Jerusalém. E para que os sacrifícios do fim dos tempos sejam interrompidos eventualmente, eles precisam começar. Vimos o incrível poder que Jesus Cristo derramará sobre as nações rebeldes que o combaterem na sua vinda. Como lemos em Mateus 24, versículo 30, Jesus Cristo voltará a esta terra com poder e grande glória. É preciso preparar-se para esse grande acontecimento. Citamos um sinal importante a ser observado: a abominação da desolação do fim dos tempos, sobre a qual Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 15. O profeta Daniel também nos diz que esse sinal ocorrerá apenas 1290 dias antes da segunda vinda de Cristo. Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for levantada a abominação da desolação, haverá 1290 dias.
Fiquem atentos aos sacrifícios de animais oferecidos novamente em Jerusalém. Quando isso acontecer, saberão que estamos a entrar na última fase que antecede o regresso de Cristo. Para resumir, observem o sinal número 1. Observem a oferta de sacrifícios de animais mais uma vez em Jerusalém. E o número 2. A abominação da desolação a ser estabelecida no lugar santo. O maior acontecimento da história mundial está profetizado para breve. Jesus Cristo virá para salvar o nosso mundo do cosmocídio e do esquecimento total. Ele chamou-nos para nos prepararmos para o reino, para orarmos pelo reino e para observarmos os sinais proféticos dos tempos. Você precisa de conhecer os sinais proféticos que a Bíblia revela claramente. Não deixe de solicitar nosso guia de estudo gratuito, 14 sinais que anunciam a volta de Cristo. Meus amigos, vocês precisam de estudar a vossa Bíblia e confirmar a verdade e as boas novas da vinda do reino de Deus. Graças a Deus que o Messias, Jesus Cristo, o Rei Conquistador, está chegando em breve. Certifique-se de seguir a admoestação de Cristo em Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais havidos por dignos de escapar a todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Obrigado por assistir. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, fazemos estes vídeos para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, se achou este vídeo útil, por favor, goste, partilhe ou subscreva o nosso canal para não perder outro vídeo. E se quiser saber mais, pode pedir o nosso guia de estudo bíblico gratuito, 14 sinais que anunciam o regresso de Cristo. Basta clicar no link na descrição ou encomendar online em omundodeamanha.org. Até a próxima.